você viveu no início dos anos 90, é bem provável que tenha presenciado a mais fantástica competição já travada na indústria dos videogames. Um mercado com faturamento em alta, superando os 20 bilhões de dólares já no início da década. Novas desenvolvedoras de hardware, isto é, os sistemas de videogame, e de software, os jogos, queriam abocanhar parte dessa receita. Outras, já experientes, desejavam manter sua hegemonia e sua porção de lucros. In America, Nintendo video games. How many of you own a Nintendo? Inner Sanctum Nintendo Game Master. Essa disputa pelo mercado de videogames passou de uma competição para uma verdadeira guerra, a Guerra dos Consoles. É assim que ficou conhecida a batalha entre Sega e Nintendo na primeira metade dos anos 90. Mas como se desenrolou esse marcante episódio na história dos videogames? É isso que vamos ver em mais um episódio de A História dos Videogames. Então, vamos lá! Apesar de existirem diversas outras produtoras de hardware e software no final dos anos 80, nenhuma delas desfrutava de tanto prestígio como as japonesas Sega e Nintendo. Para ser mais exato, a Sega até então não dispunha de grande influência nos consoles domésticos. Seu forte mesmo eram as máquinas e jogos para arcade, os fliperamas como são conhecidos por aqui. And so it was, late in the 20th century, terminal boredom swept the countryside. The maker looked down and was not pleased by what he saw. And so it was, he brought forth Genesis. A Nintendo, por outro lado, já estava bem consolidada em seu posto de rainha do mercado de videogames domésticos. E mesmo com toda a sua vantagem, a dona de Mario e Zelda viu, durante esse período, sua suposta soberania ser abalada em pouco tempo. Então, embarque na incrível história de disputa pelo mercado mundial de videogames. Vamos reviver alguns dos mais marcantes acontecimentos da indústria nesse período, que moldaram e ditaram o rumo dos acontecimentos até os dias atuais. O mercado de consoles de videogame teve seu início em 1972, como já vimos na série Linha do Tempo aqui no canal História dos Videogames, com o lançamento do primeiro console doméstico da história, o Magnavox Odyssey, desenvolvido por Henry Barr. À medida que mais fabricantes entram no mercado com novas ideias e tecnologias, os aparelhos começam a se juntar em torno do conceito que ficaria conhecido como geração. Cada geração de consoles seria agrupada de acordo com especificações técnicas semelhantes, e que ao mesmo tempo competiam entre si. Desde o ano de 1972, já houveram diversas gerações, 9 ao todo, com 2 a 3 fabricantes dominantes controlando o mercado. Por exemplo, na primeira geração de videogames domésticos, os mais proeminentes eram o Atari Pong e o Magnavox Odyssey. Já na segunda geração, o Atari VCS 2600 foi o sucesso da vez, estabelecendo padrão para o mercado do seu tempo. Na terceira geração, nenhum outro conseguiu nem ao menos se aproximar do sucesso do NES, ou Famicom, com o Master System em um segundo lugar muito distante. Mind-boggling sales of $1.7 billion by Christmas. We were the video game industry. We can't underestimate the value of 60 million players. Nobody could conceive of how Nintendo, with so many great games, with 5% or more of the marketplace, could ever get toppled. The last Super Mario Bros. 2 was just sold. My 8-year-old would kill for one. Como acontece em qualquer outro mercado, os fabricantes de consoles de videogame retratam seus produtos destacando suas vantagens frente à sua concorrência, concentrando a atenção do público em tecnologias e recursos que seus rivais não possuem. Por exemplo, os fabricantes de consoles no final dos anos 1980 passaram a utilizar a capacidade de processamento de hardware como um dos fatores que diferenciavam uma geração da outra. A NEC, ao lançar seu sistema de quarta geração, o PC Engine ou TurboGrafx 16, durante o ano de 1987, fez questão de enfatizar que o console dispunha de arquitetura 16 bits, enquanto os consoles da terceira geração contavam com apenas 8 bits.
Com isso, seu objetivo era convencer seu público que o produto era superior tecnicamente e melhor que os outros. Esse tipo de marketing agressivo, que focava em denegrir a imagem do hardware concorrente como pior ou inferior, levou jornalistas especializados a usar a expressão guerra ou batalha para definir a competição travada no mercado de então. Já em agosto de 1988, o produtor Tom Daglow utilizou o termo Guerra dos Cartuchos para descrever o momento da indústria dos videogames. Durante esse período, houveram também outras fortes marcas de tecnologia que buscaram se beneficiar do momento de crescimento da indústria dos videogames. No entanto, a disputa travada pelas gigantes Sega e Nintendo são o melhor e mais marcante exemplo de competição pelo domínio do mercado dos videogames. Ambas travaram uma acirrada disputa pelos consumidores de consoles e jogos eletrônicos, buscando lançar produtos que atrairiam a atenção do público, com um marketing agressivo e até mesmo denegrindo a imagem do concorrente. Quem saiu ganhando com isso? Certamente foram os consumidores que se beneficiaram com jogos e acessórios cada vez melhores apresentados por Sega, Nintendo e outras produtoras nos primeiros anos da década de 1990. Mas afinal, como a Nintendo conseguiu chegar ao seu posto de domínio no mercado de consoles de videogame domésticos? E como conseguiu se manter aí por tanto tempo? A indústria de videogames nos Estados Unidos, na segunda metade dos anos 1970, crescia rapidamente. Mas para a maioria das pessoas, os videogames, aparelhos que tornam a TV interativa, ainda eram uma novidade. Mas o que era uma tecnologia obscura apenas para programadores e universitários, aos poucos tornava-se muito popular. Não outra senão a Atari seria responsável pela disseminação dos jogos eletrônicos, com um simulador de tênis chamado Pong. E a mesma Atari, que com seu grande sucesso, o Atari VCS, que tornou-se líder de mercado, seria também uma das grandes causas para uma brusca quebra na indústria do ano de 1983. Isso aconteceria devido a vários fatores, sendo alguns deles o excesso de títulos lançados com baixa qualidade, que infestaram o mercado da segunda geração, ocasionando na queda da confiança do público em geral, somado ao crescente apelo e popularidade dos computadores pessoais como plataforma de videogame. A queda da indústria dos videogames deixou marcas profundas, com muito prejuízo para as produtoras, tanto de hardware como de software, e impactou até mesmo a indústria de arcades. Já no Japão, durante este mesmo período, a história foi outra. A Nintendo lançaria seu console Famicom no mesmo ano do crash do mercado norte-americano, em 1983, como uma das primeiras plataformas da terceira geração ou a geração 8 bits. Mas o que a Nintendo faria para não cometer os mesmos erros dos consoles da geração anterior? Uma das atitudes mais importantes foi garantir a qualidade dos jogos lançados para a plataforma. Agora haveria um modelo de licenciamento que qualificava os jogos de terceiros, candidatos à publicação. No entanto, nem tudo foram flores para o console da Nintendo. O Family Computer foi lançado no Japão com uma falha técnica que a Nintendo rapidamente se esforçou em corrigir, afastando assim a fama de um produto de baixa qualidade, o que teria sido fatal. Assim, já no final de 1984, o Famicom era o console mais vendido no Japão, e com isso a Nintendo faz planos para lançar o aparelho na Terra das Oportunidades, os Estados Unidos, onde até então a indústria dos videogames ainda estava lutando contra a crise de 1983. A Nintendo, criadora do arcade de sucesso Donkey Kong, tomou várias medidas antes de lançar seu hardware nos Estados Unidos, sendo uma delas redesenhar a carcaça do Famicom. Sua aparência foi totalmente refeita, em nada se parecendo com o modelo japonês. Agora o Famicom tinha uma cara mais sóbria, com cores discretas e assemelhando-se a uma unidade de videocassete, ao invés de um console. Ele recebeu o nome de Nintendo Entertainment System,
para distanciá-lo de um sistema de videogame. A fim de evitar o mesmo destino trágico do Atari e seus concorrentes, a Nintendo ainda adicionou um sistema especial de bloqueio que funcionava como uma chave nos cartuchos de jogos, impedindo assim a publicação de softwares não autorizados, sem o selo de aprovação Nintendo. Com essas medidas, aos poucos, o Famicom iniciou uma revitalização da indústria de videogames e, ao mesmo tempo, estabeleceu-se como nome dominante no mercado de consoles, com mais de 90% do mercado até o início de 1990. Ao mesmo tempo, a Sega Enterprises, que a partir de 1983 seria dirigida por Hayao Nakayama, estava procurando expandir seu mercado além Japão. Sendo uma fabricante de jogos de arcade de sucesso, com os clássicos Periscope e Head-On, a Sega buscava emplacar um console doméstico de videogame, contornando assim a desaceleração no negócio de jogos de arcade, ramo principal da empresa. Para isso, em 1983, a Sega lança no Japão o console de terceira geração SG-1000, aparelho contemporâneo ao Famicom da Nintendo. Contudo, suas vendas foram baixas, com apenas 160 mil unidades em seu primeiro ano. Com isso, a Sega redesenhou o SG-1000 duas vezes, para tentar construir um sistema que desafiasse o domínio do Famicom. O SG-1000 Mark II, que permaneceu compatível com o SG-1000, não conseguiu melhorar as vendas, que continuaram baixas. A próxima cartada, o Sega Mark III, seria lançado em 1985, usando o hardware de arcade da Sega, para fornecer gráficos mais refinados. O console era um pouco mais poderoso que o Famicom, mostrando uma clara vantagem no áudio com a utilização de um chip FM. Seguindo o exemplo da rival Nintendo, o Mark III ganhou um lançamento global, agora rebatizado como Master System, aparecendo no mercado norte-americano em 1986 e no Brasil em setembro de 1989. Contudo, a Sega seria muito prejudicada, pois a Nintendo utilizava-se em outros países de práticas de licenciamento semelhantes às aplicadas no Japão, que mantinha os desenvolvedores terceiros exclusivos para o NES. Com isso, a biblioteca de jogos que a Sega poderia oferecer ao Power Base do Master ficaria muito limitada. Além disso, o distribuidor contratado pela Sega nos Estados Unidos, a empresa de brinquedos Tonka, optou por não localizar vários dos jogos japoneses que a Sega havia criado, o que limitou ainda mais a biblioteca de jogos que poderiam obter destaque no mercado americano. Apenas um total estimado de 2 milhões de sistemas foram vendidos, o que foi considerado um fracasso por Nakayama. No Brasil, o Master System foi lançado pela Tectoy, uma empresa brasileira de brinquedos e eletrônicos com sede em São Paulo. Com forte investimento em marketing e decisões acertadas, o Master se tornou um sucesso no Brasil, sendo comercializado até hoje pela Tectoy. Mas a disputa pelo mercado de consoles domésticos se acirrou mesmo na quarta geração de videogames. O que Hayao Nakayama faria para mudar o jogo para o lado da Sega? Quem seria escolhido para encarar a batalha contra a Nintendo? So the idea of taking on this giant Nintendo that everybody said is too powerful, too big, it's an impossible task, that just appealed to me. Até a terceira geração de videogames, isto é, a geração 8 bits, nenhuma empresa do ramo acredita ter qualquer chance de desafiar a hegemonia do Famicom ou NES, o sistema da Nintendo. Mas com a inauguração de uma nova geração de consoles, uma luz de esperança surge para produtores como o NEC e a Sega. Com o desenvolvimento de uma nova plataforma, o Sega Mega Drive, console de quarta geração lançado em 29 de outubro de 1988 em território japonês, a Sega tenta fazer frente à Nintendo e seu Entertainment System.
A ideia de Nakayama era largar na frente da Big N no quesito tecnologia e assim conquistar alguma vantagem na nova geração de hardwares. A quarta geração de consoles de videogame foi iniciada pelo lançamento da NEC, com seu PC Engine, em 1987 no Japão. Embora o PC Engine usasse uma CPU de 8 bits, incluía componentes de renderização gráfica de 16 bits. Assim, a NEC o comercializou com o forte apelo de um videogame de 16 bits de quarta geração, diferenciando-o do Famicom e do Master System. Quando a NEC trouxe o PC Engine para o restante do mundo, ele foi rebatizado como TurboGrafx 16, enfatizando sua capacidade de processamento. Embora a prática fosse considerada enganosa pelos concorrentes da NEC, o uso da designação de bit pegou e levou os fabricantes a concentrar sua publicidade exclusivamente no número de bits, em um sistema de console nas duas próximas gerações. Mas o que são os bits dos videogames? Primeiramente, vale lembrar que os consoles de videogame são, em sua essência, computadores. A única diferença entre eles e um computador pessoal é que um console é projetado com o foco em uma finalidade: rodar jogos digitais. E o que é um bit? Um bit é a menor e mais básica unidade de informação que o computador é capaz de entender. Seus dois valores possíveis representam a ausência, representada pelo número 0, e a presença, representada pelo número 1, de corrente elétrica passando pelos seus circuitos. Isso vale tanto para um notebook, por exemplo, como para um console de videogame. Quando um programa roda em um computador, seja um processador de texto que muitos de nós usamos no trabalho, seja um emulador, na verdade, ele está lendo uma sequência lógica de intermitências elétricas, interpretando esses pulsos de corrente disparados a uma velocidade e ritmo definidos pela programação desses softwares, ou seja, uma sequência de zeros e uns. Como todo computador, um aparelho de videogame possui um processador. O processador de um console deve executar instruções a uma determinada velocidade e enviar, receber uma quantidade fixa de sequências de zeros e uns a cada intervalo de tempo, devolvendo os resultados dessa interpretação ao usuário na forma de sons, imagens e outros tipos de informações desejadas o mais rápido possível. Então, basicamente, quanto maior a quantidade de bits, maior a quantidade de informações processadas em um intervalo de tempo. Mas não é só isso. Existe também a relação entre a quantidade de informação processada e a velocidade em que ela é enviada e recebida por todos os componentes de entrada e saída de dados de um computador, ou console. E é isso que define quão rápido e poderoso é um processador, e não somente a quantidade de bits. Voltando ao tema principal, até o início de 1988, como já vimos, o mercado de consoles domésticos ainda estava aprisionado aos sistemas de 8 bits. A Nintendo controlava a indústria com punho de ferro, contando com uma participação de 95% no mercado japonês e 92% nos Estados Unidos. A gigante NEC lança seu PC Engine com forte apelo comercial. O que faria a Sega para permanecer competitiva no mercado de consoles domésticos? Para se manter na briga contra as duas empresas de eletrônicos, NEC e Nintendo, Masami Ishikawa e sua equipe decidem que precisavam incorporar um microprocessador de 16 bits em seu novo sistema para causar impacto no mercado. Nessa época, a Sega já estava tendo considerável sucesso nos arcades, com um hardware de 16 bits e jogos extremamente populares, como Afterburner 2, OutRun, Shinobi, Space Warriors e Super Hang-On. A empresa tinha a reputação de produzir jogos de arcade sem igual, devido em grande parte ao uso da CPU de 16 bits 68000 da Motorola. O sucesso da placa System 16 nos arcades, em conjunto com os problemas da Sega com novos concorrentes,
inspirou o CEO Hayao Nakayama, que entendeu que esse era o momento para levar a experiência dos arcades aos lares. Se a Sega pudesse criar um console totalmente novo, radicalmente diferente do da Nintendo e que atraísse uma base de usuários totalmente nova, ela poderia encontrar um nicho sobre o qual crescer. Um console de 16 bits, em vez de outro sistema baseado na tecnologia de 8 bits, colocaria a Sega em uma posição tecnológica que nenhum concorrente poderia igualar em um curto prazo. E quando a concorrência, ou seja, a Nintendo, os alcançasse, a mesa já estaria virada. A Nintendo, por outro lado, já estava trabalhando em seu console de 16 bits, o sistema que seria conhecido posteriormente como Super Famicom no Japão e Super NES no resto do mundo. O CEO da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, havia avisado que a empresa deveria estar pronta para tomar o mercado de 16 bits por volta de 1990. Entretanto, a Nintendo ainda recolhia lucros enormes com o NES, e parecia não haver urgência em projetar seu sucessor. Além disso, a Big N estava enfrentando problemas de desenvolvimento com seu novo sistema. Naquele momento, ele era pouco mais do que alguns protótipos funcionais, e algumas dificuldades começavam a aparecer. Como projetado originalmente, o sistema era caro demais para o consumidor médio e inviável economicamente para a Nintendo. Além disso, o líder do projeto, Masayuki Uemura, não conseguia atender à exigência de Yamauchi de que o novo console fosse retrocompatível com o NES. Esse recurso seria eventualmente abandonado. A essência do problema estava, é claro, na suíte de processamento de gráficos e som totalmente nova. Projetada como uma central multimídia, ela aumentou tanto os custos que a Nintendo decidiu deixá-la de lado, sob o risco de ficar para trás. Sua solução foi abandonar o projeto com a CPU MC68000 e instalar um processador mais lento, uma forma modificada da WDC65816, um microprocessador de 8 a 16 bits desenvolvido e vendido pela Western Design Center. Enquanto isso, no P&D da Sega, uma equipe de engenheiros sob a direção de Hideki Sato avançava rapidamente no desenvolvimento do novo sistema de 16 bits. Ele era pouco mais do que uma placa de arcade System 16, redesenhada, reduzida e montada dentro de um estojo preto e de aparência lustrosa. As similaridades entre o hardware de arcade já existentes e o novo console da Sega garantiam que seria relativamente fácil converter jogos já lançados no System 16 para agora serem jogados nos lares. As conversões seriam ports quase perfeitos dos originais, permitindo à Sega construir rapidamente uma grande biblioteca de jogos, garantindo aos seus programadores a necessária liberdade para se dedicar a novos títulos. Tudo o que restava era dar ao novo sistema, chamado internamente de MK1601, um novo nome. Depois de muito debate, os executivos japoneses da Sega finalmente concordaram em adotar o nome Mega Drive. Visto que a maioria dos japoneses tem conhecimento básico da língua inglesa e palavras emprestadas do inglês são usadas frequentemente, a união entre a palavra Mega, já conhecida da campanha publicitária do Master System, e outra palavra inglesa, Drive, passaria a imagem mental de um poderoso e gigantesco motor funcionando. Assim, em outubro de 1988, era lançado no Japão o novo console da Sega Enterprises, o Mega Drive. Comparado com seus antecessores, o Mega Drive foi projetado para ter uma aparência mais madura e menos como um brinquedo, quesito no qual seu concorrente, o Family Computer, chamava muita atenção. A partir de agora, a Sega passaria a apelar a um público de jogadores mais velhos. O 16 bits foi estampado no case do console para enfatizar o recurso. Mas será que a estratégia da Sega seria bem sucedida? Como foi o início de carreira do recém-chegado console de nova geração no Japão e seu lançamento no mercado norte-americano? E será que o Mega Drive conseguiria desbancar o domínio da Nintendo?
Como já vimos, o Sega Mega Drive foi lançado em 29 de outubro de 1988 no território japonês. Com seu hardware de ponta, sua recepção foi muito positiva, inclusive por revistas de jogos como a Famitsu, que cobriram sua estreia no mercado. Suas vendas esgotaram o estoque em apenas 2 dias, em torno de 400 mil unidades no primeiro ano. Mas o entusiasmo não foi longe, pois a atenção voltaria para sua rival, Nintendo, algum tempo depois. A chegada com uma grande expectativa de Super Mario Bros. 3 para o Famicom, apenas uma semana antes do lançamento do Mega, acabou por ofuscá-lo. Assim como no caso do Master System, a Sega também planejou um grande impulso para o Mega Drive nos Estados Unidos e outros países, com o objetivo de desafiar o domínio da Nintendo. No mercado norte-americano, o 16 bits chegaria com um novo nome, o Sega Genesis. Com resultados abaixo do esperado, a Sega of Japan estava insatisfeita com a maneira como a distribuidora de brinquedos Tonka lidava com o Master System. E então procurou um novo parceiro para comercializar seu novo sistema de 4ª geração. A japonesa buscou contatar a já experiente Atari Corporation, que na época era liderada por Jack Tramiel. Tramiel julgou o projeto para um console de 16 bits exageradamente caro e demonstrou seu interesse em permanecer no lançamento do computador Atari ST. Então, não restaria à Sega outra saída senão fazer uso de sua própria subsidiária, a Sega of America, para executar o lançamento do sistema no mercado estadunidense. Assim, em 14 de agosto de 1989, era lançado o mais novo console de 4ª geração, o Sega Genesis, empacotado com o porte do jogo de arcade Altered Beast. Um mês após o lançamento do Genesis, em outubro de 89, a Sega of Japan nomeia um novo CEO para sua subsidiária americana, o ex-presidente da Atari Entertainment Electronics, Michael Katz. O novo CEO da Sega of America teria a missão de implantar uma estratégia de marketing para garantir um impulso nacional ao Sega Genesis, tendo como meta aquilo que os japoneses chamavam de Ryukomandai. Isto é, a venda de 1 milhão de consoles de 16 bits em seu primeiro ano. Katz usou uma estratégia dupla para alcançar esse objetivo. A primeira era enfatizar as capacidades de arcade do Genesis, com jogos portados como Altered Beast, Outrun e Space Warrior, e fazer uma comparação com os já desfasados gráficos 8 bits do NES. Aqui entra o slogan que se fez ressoar na América: Genesis does what Nintendo don't, ou Genesis faz o que o Nintendo não faz. The 16-bit Genesis system by Sega. Genesis does it all. Katz também observou que a Nintendo ainda detinha a maioria dos direitos para portar jogos de arcade terceiros para o NES. Então, a segunda parte de sua estratégia foi trabalhar com a sede japonesa da Sega para pagar celebridades por seus direitos de nomenclatura para jogos. Alguns exemplos são Pat Riley Basketball, Arnold Palmer Golf, Joey Montana Football e Michael Jackson's Moonwalker. A maioria desses jogos foi desenvolvida por programadores japoneses da Sega, salvo Joey Montana Football, originalmente desenvolvido pela Mediagenic. A desenvolvedora havia começado um jogo de futebol americano que Katz queria marcar com o nome de Joey Montana. No entanto, o mesmo foi apenas parcialmente terminado devido a conflitos internos na Mediagenic. Por fim, coube à desenvolvedora Electronic Arts portar seu jogo Joe Madden Football e transformá-lo em Joey Montana Football. Esse caso gerou certo desgaste na sua gestão, e mesmo com as estratégias calculadas por Katz, as vendas americanas do Sega Genesis não foram como esperado. Havia insatisfação nos resultados alcançados por parte da Sega do Japão.
Com vendas estimadas em cerca de 500 mil unidades, em 1990, as coisas só pareciam piorar para o lado da Sega. Em fevereiro do mesmo ano, a Nintendo lançava seu Super Mario Bros. 3, o que prejudicou ainda mais as vendas do sistema Genesis. O 8-bits da Nintendo pareceu não ser afetado pela entrada da Sega ou da NEC no mercado de consoles. Hayao Nakayama, então presidente da Sega of Japan, desejava que a empresa desenvolvesse um personagem mascote icônico e construísse um jogo em torno dele. Assim, pensava ele, temos uma chance de desafiar o mascote da Nintendo, Mario. Com o passar do tempo, os resultados insatisfatórios do ponto de vista de Nakayama fizeram crescer sua reprovação ao trabalho que vinha sendo feito. Até que por fim não restou outra saída senão buscar outro nome para substituir Cats. Mas quem seria a pessoa certa para os rumos da Sega of America? Qual seria a pessoa ideal para virar o jogo, que até o momento pendia em quase 90% para o lado da controladora Nintendo? A partir daqui, o CEO Hayao Nakayama inicia sua busca pela pessoa que julgava seria capaz de levar seu sistema a outro nível. Ele já ouvira falar de Tom Kalinske, empresário americano conhecido por ter realizado um ótimo trabalho para a Mattel e para sua concorrente, a Matchbox. Tom havia sido responsável algum tempo antes por reviver produtos famosos como a boneca Barbie e os carrinhos Hot Wheels, mas havia deixado a empresa por problemas internos. Após algumas tentativas de contato sem sucesso, Nakayama parte em busca de Kalinske. Depois do encontro, e ainda relutante, Tom aceita o convite para ir ao Japão e conhecer melhor a empresa. Mas é claro que Kalinske não tinha nenhuma experiência com os videogames, apenas conhecia por ouvir falar de sistemas como o Atari e Nintendo. Será que ele aceitaria o convite de dirigir uma empresa comandada por japoneses? Seria ele capaz de alcançar os números desejados por Nakayama e desafiar o controle da Nintendo? Vamos descobrir no próximo episódio de A História dos Videogames. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo.